Acho que o Brasil evita atitudes precipitadas nessas questões, porque muitas vezes você precisa realmente de tempo. Agora, não há dúvida que, como outros, nós estamos decepcionados com a demora do Comitê Nacional Eleitoral em publicar os dados. Na medida agora, no momento que nós estamos falando, talvez esteja havendo uma nova coletiva do CNE com dados novos, mas eu não sei. Mas também a oposição não consegue provar o contrário, ela consegue colocar dúvidas, mas não provar o contrário. Então é preciso um pouco de cautela. Acho que o Brasil evita atitudes precipitadas nessas questões, porque muitas vezes você precisa realmente de tempo. Agora, não há dúvida que, como outros, nós estamos decepcionados com a demora do Comitê Nacional Eleitoral em publicar os dados. Na medida agora, no momento que nós estamos falando, talvez esteja havendo uma nova coletiva do CNE com dados novos, mas eu não sei. Mas também a oposição não consegue provar o contrário, ela consegue colocar dúvidas, mas não provar o contrário. Então é preciso um pouco de cautela. Nós estamos gravando essa entrevista na quinta-feira de manhã. O ministro Celso Amorim voltou da Venezuela recentemente. Ao longo do dia pode haver novidades. Até o final do dia a gente ajusta o que for necessário para a entrevista. Mas é importantíssimo o que ele está dizendo. Ministro, o presidente Lula, o senhor, só falou que tem todos os canais abertos, tanto com a oposição quanto com o governo. A oposição elogiou a posição brasileira, agradeceu os esforços do Brasil, porque o presidente Lula está cobrando as atas, os boletins de urna, né? A transparência que foi firmado no Acordo de Barbados, exatamente, com o qual o governo venezuelano concordou e a oposição também. A estratégia toda, a importância de não isolar a Venezuela, tem um cenário de um isolamento, o regime se fechar ainda mais, isso preocupa o Brasil, é por isso que os canais têm que estar abertos? Isso preocupa o Brasil, também nos preocupa o inverso, que haja um regime de direita que reprima excessivamente os maduristas, vamos dizer assim, chavistas, né? Vamos lembrar que lá atrás, está muito longe talvez, mas é um fato sempre lembrado lá, que houve um golpe em 2002, uma tentativa de derrubar o Chávez. E nós fomos, durante aquele tempo todo que tivemos no governo, tentando amainar as questões. Muitas vezes havia conflitos com a Colômbia, que quase desembocaram em guerra, e a atuação do Lula sempre foi muito importante para evitar isso. O Brasil cometeu um grande erro de passar, sobretudo no período Bolsonaro, o período Temer foi médio, porque desceu o nível, ficou encarregado de negócios, mas continuou a haver algum contato. Mas no governo Bolsonaro não houve nada, a Embaixada do Brasil foi fechada na Venezuela, imagina, um dos países que era um dos maiores compradores do Brasil. E com isso também se perderam os contatos, até com aquela oposição que era mais racional. Não sei se com os elementos radicais da oposição, que faça parte dessa direita internacional que está se formando, mas extrema-direita, mas sem contato. Então nós fomos retomando. Temos pouco tempo, na verdade, 1 ano e meio na história, muito pouco, para poder atuar com firmeza. Mas houve a retomada de contato com o Maduro, conversas constantes com os Estados Unidos sobre Venezuela também. Eu acho até que eles talvez desejassem ter ido mais adiante, mas o fato é que as sanções continuaram e isso em si também já causa muito prejuízo, tensiona muito a região. Aliás, deixa-me dizer uma coisa, porque isso tem a ver com as eleições. A União Europeia cometeu, ao meu ver, um grande erro, porque a União Europeia iria mandar observadores. O Maduro tinha já aceito, um número razoavelmente grande, que cobriria o território. Mas só que ela tirou algumas sanções, inclusive, acho que do CNE, Conselho Nacional Eleitoral, mas não de outros. Inclusive a vice-presidenta, outras personalidades. Eu não estou aqui julgando ninguém, mas é muito difícil você admitir observadores de um país que mantém os seus líderes sob sanções. Isso é um erro. E com isso a União Europeia não foi, a observação eleitoral foi muito limitada. O Centro Carter, que é um órgão no qual nós temos em geral, com o qual nós temos em geral até trabalhado, lá atrás, né, quando houve aquela questão do grupo de amigos da Venezuela,
Foi, mas o Centro Carter tinha 17 pessoas. Como é que você consegue fazer uma observação para valer com 17 pessoas? Mas é o Centro Carter, que é fundado pelo ex-presidente Jimmy Carter, né? E que tem uma tradição aí em negociar, inclusive, conflitos, mediar conflitos e observação eleitoral, falou que não foram democráticas as eleições. Isso não encurrala o Maduro, não deixa ele numa posição Olha, difícil? isso é um fator que nós temos que levar em conta. Eu acho que, indiscutivelmente, o Centro Carter não é manipulado, ele já demonstrou, a menos tenha havido uma mudança recente que eu ignore. Ele teve em situações complexas, não só na Venezuela, mas em outros países, e sempre atuou com uma relativa neutralidade. E está no Acordo de Barbados, né? O governo inclusive o Acordo de Barbados, ele ajudou a preparar, a desenvolver e a realizar. E certos países também, curiosamente, a Noruega é um país que sempre teve muito presente, teve pouca presença. Eu nem vi, certamente havia alguém, mas eu acho que o que eu acho que também aconteceu, mas isso é uma coisa meio subjetiva, é de que teria havido um pouco mais de preparo dessa eleição. Mas a pressa de parte a parte